Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ter um papo bárbaro com a Carla Lubisco. Pois a Carla Lubisco eu acho um fenômeno essa mulher. Ela tem uma idade curta para muita coisa que já aconteceu e que já fez. Aí ela aos 13 anos resolveu que ela ia fazer academia. Na academia ela resolveu fazer com a capoeira, musculação, dança, tudo isso. Aí a professora saiu de férias, ela assumiu o lugar da professora com 13 ou 15 anos. Aí depois disso ela enveredou pela vida, entendendo que tudo é uma questão de saúde e tudo é uma questão de decisão. Se nós queremos ser felizes, nós temos que ter alguns hábitos. E a Carla Lubisco trabalha hoje profundamente na mudança de hábitos. Imagina isso, né? Mudar o hábito, mudar comportamentos. O fato é que ela tem 46 anos de carreira, e tendo 46 anos de carreira, atende pessoas sensacionais, que ela vai nos dizer quem são daqui a pouco essas pessoas. Aí, Carlinha, bem-vinda! Muito obrigada. Vamos tentar hoje contar toda essa história longa para todo mundo e inspirar saúde. É exatamente isso. O desafio da Carla e meu nesse momento aqui, nessa 1 hora pelo Instagram, é tentar fazer com que ela consiga falar um pouco mais, quer dizer, resumidamente, da trajetória que ela tem, que não é pouco. Você imagina a pessoa, você não pode imaginar uma pessoa com 13 anos começou a ter essa iniciativa de fazer o seu desejo acontecer e até agora está labutando. E outra coisa que eu preciso contar para vocês, para conseguir falar com a Carla, é uma dificuldade. Porque ela, além de ela ter uma agenda super agitada aqui, ela tem uma agenda agitada internacionalmente falando. Acabou de voltar dos Estados Unidos. Então, enfim, para eu não falar muito e deixar a Carla falar muito mais, eu queria te convidar a tu começares a contar a tua história para nós. Bom, a Vai minha ser história difícil 1 hora, mas vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. A minha história começou muito cedo, profissional, porque se junta com o meu pessoal, porque é a minha verdade, que é respirar a saúde a vida inteira. Então, dos 5 aos 11 anos, eu já tinha um bazar, o Bazar Que Festa, que isso mostra o empreendedorismo na minha veia, e eu era baliza em desfile 7 de setembro, quando se comemorava a independência do Brasil, então eu já era baliza. E isso mostra a questão do movimento, do exercício. Com que Dito idade isso, isso, Carla? foram dos 5 aos 11 anos. A minha mãe ia no supermercado, Suzy, e aí ela comprava sabonete, eu pegava um, e quando eu disse, mãe, compra 2, porque um eu pegava e quando faltava eu vendia para ela e emitia uma nota fiscal. Então, eu sempre gostei muito do empreendedorismo, essa visão na frente do negócio, de vender aquilo que eu acredito. E o movimento junto, porque, que nem eu te falei, aqui eu moro na Independência ainda, há 59 anos eu só mudo de lado, eu era a baliza. Então, eu fazia estrelinha, estrelinha, estrelinha e espacato na banda. Então, esse movimento sempre muito junto de mim, assim, muito perto. E isso foi passando, eu comecei a treinar capoeira, eu me formei em capoeira na Academia Kidokan, quem é aqui de Porto Alegre e tem um pouquinho mais de idade como a gente, talvez se lembre, ali na Duque de Caxias. E da capoeira eu fazia ginástica de academia, que se chamava ginástica de academia, e em paralelo, que nem eu te falei, e compartilho com todos vocês, eu sempre tive essa visão de ter o meu dinheirinho, de gerir os meus negócios, digamos assim. Então, eu já dava ginástica domiciliar, que era ginástica particular. Então, assim, tipo, dos 12 aos 15 anos, eu estava na Kidokan e eu era aquela aluna disciplinada. Eu sou a típica virginiana, responsável, disciplinada, tudo tem que ser meio certo, porque a minha cabeça já tem uma mente muito livre. Então, nessas questões assim da vida, eu tenho que ser meio correta, não é correta, é tudo certinho, ser a aluna da frente, não faltar nunca, ser o exemplo. E eu era assim na ginástica de academia. E aí a minha professora, como tu falaste no início, ela saiu de férias e os alunos fizeram um abaixo-assinado para que eu continuasse assumindo o lugar, compartilhando com ela. Isso eu já tinha 13 para 14 anos. E resumindo, a Kidokan me contratou como profissional, professora de ginástica,
instrutora de musculação, e ali eu também, em paralelo, treinava capoeira e me formei em capoeira. Então, isso tudo foi assim, ó, dos 12, 13 até os 15 anos. Depois, vou indo, vou Claro, tocando, Suzano, vou vai fazendo as tocando. estrelinhas, Em movimento. aí de movimento, muito movimento. Aí, depois, com uns 15 anos, eu conheci meu primeiro ex-marido, que era um surfista, é um surfista, e a gente foi para o Havaí, a gente acabou se casando no Havaí. O meu pai, que era uma referência, um artista de alma inquieta, de mente livre, de valores, onde ele me estimulava a seguir o meu caminho, nem que fosse sozinho, mas importante a minha liberdade, a minha felicidade, o meu propósito de vida. Então, eu não ia conseguir me casar no Brasil sem estar do lado dele. Acabou resumindo que eu fui 2 vezes para o Havaí, eu conheci a cultura do personal trainer e na segunda vez eu casei no Havaí. Então, eu trouxe essa cultura aqui para o Brasil do personal trainer. E com esse meu primeiro ex-marido, eu brincava de treinadora, eu fazia periodização, que se chama tecnicamente na educação física o planejamento de resultados técnicos. E eu sempre acreditei no tripé: cabeça boa, saudável, alimentação saudável que tu colocas para dentro, inevitavelmente irá repercutir na tua saúde, e o movimento, o exercício físico. E aí um jornal local de grande circulação e visibilidade fez uma matéria comigo no final da década de 80, e ali foi um boom. Naquele dia eu tive 120 alunos, e eu, com essa visão empreendedora, eu disse: eu não posso perder. O que eu faço? Então, eu fui, tipo, no caminho das águas, montando o negócio, que é a equipe Carla Lubisco, personal trainer. Eu juntei nutricionistas do tripé, que eu sempre acreditei, alimentação saudável, psicólogos, cabeça legal, e professores de educação física, movimento, personal trainer. Nesse tripé, eu fui tentando trocar para frente, sem muita estrutura e gestão, o meu negócio. E ali eu fui fazer. Deixa eu voltar. Antes de tu entrar Volta. nesse assunto, que vai ser muito legal, vai ser. Desculpa, pessoal, mas eu já fiz um briefing com a Carla antes, então tem algumas coisinhas que eu já tomei conhecimento. Deixa eu voltar ao assunto contigo anterior, que assim me chama a atenção, porque eu conheço a Rosa, a tua mãe, né? Não conheço teu pai. Mas eu sei que a Rosa é muito determinada, uma pessoa muito competente, dinâmica e tal. Da onde vem e que tipo de estímulo tu tinha na tua casa para que tu pudesse fazer o que tu desejava fazer? Porque eu tô percebendo que tu foste muito inovadora em algumas coisas. Quer dizer, vai para o Havaí e traz a cultura do personal trainer do Havaí. Quer dizer, é super inovadora isso, né? Então, da onde vem essa condição de fazer isso acontecer? Quando tu Então não vamos tem lá. Foi referencial externo, né? Não, eu tenho assim, a minha mãe é maravilhosa, minha mãe tem uma energia, um vigor, assim, ela olha para o horizonte para ver a vida ampla, não é nem para baixo nem para cima, é para o horizonte. Então, minha mãe sensacional, tem essa força vital. Eu penso que isso eu tenho apego dela. E a coragem, a etimologia da coragem, ela é muito bonita, porque vem de coração, né? Essa coisa que pulsava, o meu pai me estimulou muito, porque eu sou livre. Eu optei por não ter filhos numa época que era muito difícil. Eu optei por amar e fazer as pessoas serem saudáveis através do meu trabalho, porque isso me deixava feliz, porque isso pulsava no meu coração, e não ter filhos, não ficar muito tempo casada. Então, essa referência eu tive do meu pai. Unindo os dois, eu fui criada também com meu avô materno, que era um visionário. Ele já faleceu, claro, nasceu em 1900, foi o primeiro cara que correu em Porto Alegre, e junto com a minha irmã, que é uma coreógrafa, no swing 1, 2, 3, 4. Então, eu nasci numa família onde meu pai desenhava e me estimulava, a minha mãe com aquela energia maravilhosa, a minha irmã com o swing, tudo coreografado. E esse exemplo também do meu avô materno, muito forte, visionário, empresário e com disciplina financeira. Através do exemplo, eu fui captando. E eu sou uma pessoa, coragem, e é uma coisa que não me falta. Eu tenho bastante, eu gosto de enfrentar a vida de frente, porque eu penso que o exercício físico ele te deixa forte.
ele te deixa equilibrado, sustentando bem teu esqueleto e olhando para o horizonte, enfrentando todos os obstáculos da vida, que não foram poucos na minha vida, mas não foram mesmo, mas eu sou muito feliz, eu consegui passar por eles. Carla, eu acho esse assunto muito legal e muito importante que a gente possa aprofundar um pouquinho mais. Tu está nos falando de onde vem a tua coragem, mas o fato de ter coragem não significa que tu não tenha tido alguns obstáculos importantes. Então, eu me lembro que um dia nós estávamos conversando e tu me disseste que já na faculdade tu já tinhas um perfil de alimentação diferente e tal, e que as pessoas não entendiam aquilo. E como é que foi isso? Tão cedo, já com uma posição assim, do externo refratário a ti, como é que foi isso? Bah, perfeito. Eu sempre acabei sendo diferente. Então, eu levava meu sanduichinho com pão preto naquela época. Pensa, eu tenho 59 anos. Há 46, não, 40 anos. 40 anos atrás, eu já com aquela pegada meio, digamos, natureba. Então, as pessoas me chamavam de chinelona, de vários predicados pejorativos, porque eu não ia para o barzinho, porque eu não ia como todo mundo ia. De novo, eu estava no meu caminho. E eu senti, assim, muita falta de um tema lindo, atual e que tem que colocar o holofote, que é a sororidade. Ou seja, a gente pressupõe, de maneira geral, a sororidade, ela diz respeito à união das mulheres. Essa pegada de irmandade, de companheirismo, que unidas nós estaremos sempre mais fortes. E isso não rolava na minha época, do contrário, eu senti muito a falta da sororidade, que hoje em dia a gente fala muito. Mas isso também não teve problema. E eu vou fazer também um link com a tua fala, Suzana, no sentido de que tu falaste que eu tive vários obstáculos e muitas dores também. E tive que sofrer, como todo mundo, faz parte do processo da vida. Mas é muito lindo porque tu não morre no sofrimento. Tu transcende, tu ultrapassa, e aí eu ouso falar em resiliência, que resiliência é a capacidade que a gente tem de superar um obstáculo com uma visão positiva. Essa é a definição de resiliência. Então, a vida, inevitavelmente, ela foi me tornando resiliente, e isso foi me tornando forte e cada vez mais corajosa. Por quê? Porque tu vai superando os obstáculos e quando dá certo, tu conquista, tu vai ficando mais forte. E, Carla, que tipo de sentimento tu tinhas dentro de ti, ou de argumentação, ou enfim, para ser tão resiliente assim desde pequena? Olha, esse sentimento que eu vou chegar lá, eu vou chegar onde eu quero, eu vou conquistar tudo que eu quero. Então, eu sempre tive metas, eu sabia o que eu queria conquistar. Vamos lá, uma mulher numa sociedade extremamente machista, Uhum. para ser livre, para enfrentar preconceitos, que hoje a gente fala tanto, mas imagina algumas décadas, né, atrás. Então, eu tinha uma consciência de que tem coisas que vão te trazer a felicidade. Uma delas é a independência financeira, a outra delas é a autonomia nos movimentos, ou seja, eu tenho que estar com o meu corpo estruturado, forte, oxigenado, exercício, movimento, cabeça boa. E eu tenho que ter recursos financeiros para que eu possa estudar, para que eu possa me alimentar bem, para que eu possa conhecer outras culturas e para que eu possa investir na minha profissão, assim, com muito orgulho. E agora, dando um salto para cá, agora sim, eu percebi em determinado momento que tu começasse a estruturar a tua dinâmica profissional. Em que momento foi É, isso? Como é que aconteceu? bom, daí ali dos 15 aos 30, com essa divulgação do jornal local que eu tinha meio que falado, eu montei a empresa Equipe Carla Lubisco Personal Trainer, mas eu não estava satisfeita só com isso. Aí foi um boom, aí eu fiz parcerias com várias secretarias da prefeitura, a SMAN do meio ambiente, a SMEDA do esporte. Eu fui me unindo porque era um projeto lindo, então todo mundo topava, só que não foi tão fácil porque eu fazia tudo no amor, eu não tive um patrocinador que desse o aporte financeiro. De novo, isso me deixou mais guerreira, porque eu comecei o meu negócio
100% com capital humano, ou seja, não tinha nada financeiro. Então, eu fui me unindo com as secretarias da prefeitura, a gente começou a fazer o projeto Caminhando ao Pôr do Sol, que deu uma grande visibilidade, que era um projeto maravilhoso, que unia várias pessoas da sociedade de Porto Alegre, da comunidade de Porto Alegre. Era avaliação física gratuita, caminhada, dança, brindes, e aquilo ali foi se proliferando e fortalecendo a marca Carla Lubisco, que sempre teve assim como um personal trainer. E aí isso foi mais ou menos dos 30, dos 25 até os 40 anos, eu não estava satisfeita, e aí eu queria um pouco mais. E eu tive várias pessoas que eu penso, Suzy, que nada é por acaso, que tu conecta com quem tu tem que te conectar, a gente é matéria e energia. Então eu fui atraindo formadores de opinião, pessoas assim renomadas e que puderam me ajudar com o seu expertise. No caso, eu tive um cliente que me deu, ele falou para mim uma vez assim na caminhada: Carla, tu tem o know-how, tu sabes dar aula e alguns outros elogios, porém te falta uma metodologia, um monitoramento de resultados. Isto é gestão. Então, dali ele me deu um treinamento na Gerdau e eu aprendi, então a gente já sabe que é o aluno, e aí eu aprendi ali a gestão. Ali eu era o PDCA na época, que é uma metodologia simples, de grande poder no monitoramento de resultados, e eu transpus esse treinamento que eu tive num livro que foi o meu primeiro livro, Gestão da Qualidade de Vida, Como Viver Mais e Melhor. Eu coloquei no meu métier, ou seja, na qualidade de vida, a metodologia para que a pessoa pudesse gerir a sua qualidade de vida. Mas só isso, eu não estava feliz. Eu ainda não estava feliz, por quê? Porque eu escrevi livro, eu fiz vários projetos institucionais e eu percebia que nós humanos, cara, a gente sabe que está acima do peso, que fuma e não devia, que está num relacionamento que é nocivo e fica. Ou seja, a gente faz uma série de sabotagens, a gente faz uma série de escolhas que não são legais para a nossa saúde, conscientes. Mas por que que isso acontece? Então eu fui fazer um estudo profundo com uma psiquiatra maravilhosa, especialista na neurobiologia, essa parte que estuda a parte física do nosso cérebro, como a gente funciona e a mente. E dali eu me apaixonei pelo cérebro, pela mente, e começou a desvendar algumas respostas de o porquê que a gente não faz o que a gente ficaria mais feliz fazendo, digamos assim, e, consequentemente, mais saudável. Porque a gente Dali, não, na verdade, é porque a gente não consegue, é isso? é bem isso, porque qual é o limite que tem? Bom, somos humanos, depende de cada conteúdo humano, e cada conteúdo humano tem um trauma, tem uma história de vida, tem uma alegria, tem uma tristeza. Então, a partir dali, eu comecei a me aprofundar e criei uma metodologia em mudança de hábito para mostrar para as pessoas o caminho da mudança. Por exemplo, tu vais pegar um carro e tu vais até a praia, eu vou te mostrar a estrada, onde tem um poço, onde tem uma lancheria, etc. e tal. Então, a analogia é, eu vou te mostrar o caminho da mudança de hábito. Só isso não basta. Então, eu criei a metodologia de mudança de hábito, lancei o segundo livro, isso a gente já está em 2019, o Vida Simples, Saudável e Feliz, e aí eu comecei assim, ó, a mergulhar nos estudos. Veio a pandemia e eu fiquei, no primeiro momento, paralisada, como a maioria, creio eu, e logo reagi fazendo uma imersão nos estudos. Aí eu fiz o MIT, Liderança e Inovação. Do MIT eu fiz um pós-graduação, me especializei em neurociência, aí eu me especializei em psicologia positiva, e eu já meditava, e também me especializei, fiz pós-graduação em mindfulness. Então, isso Agora tudo me vamos deu fazer, assim... vamos fazer aqui um corte para voltar um pouquinho ao Tá. passado. Quando tu começasse a falar sobre gestão, eu achei super interessante isso. Eu imagino que nós estejamos falando do Dr. Jorge Johann Peter. Sim, É isso. também. É.
Então, assim, por que eu digo isso? Porque hoje, casualmente, na estação comercial, nós tivemos o nosso almoço e ele foi palestrante. E ele disse o seguinte: tudo na vida é gestão. Desde o do pessoal, desde o dia a dia nosso, passando até assim, pelos sonhos e processo profissional. E gestão pressupõe processos, passo a passo, etapa por etapa, esse tipo de coisa. Além do Dr. Jorge, que eu imagino que tenha sido um ganho na tua vida pela expertise que ele tem, quais são os teus outros clientes que são hoje ícones, nos quais a gente olha e diz, olha, que pessoa legal aquela, mas a gente não sabe que por trás dela está uma cara no bisco. Tu pode nos dizer quem são? Até posso algumas. Eu comecei, o Paulo Roberto Falcão, eu fiz treinamento com ele uns 2 ou 3 anos, há muitos anos. Com a Gisele Bündchen, trabalhei também 2 anos. Com a Narcisa Tamborindeg, dos 2013 até, ali foi uns 6, 7 anos. Com o José Bonifácio, o Boni também. Então, eu tive umas pessoas, que nem eu falei antes, que eu penso que é tudo merecimento e atração. Então, também atrair pessoas que me deram algo que não é precificado, que é o expertise, que é essa experiência no seu negócio. Isso tudo foi me alicerçando, foi me deixando com mais vigor, ou seja, sabe quando tu lê um livro e tu vê, bah, mas é isso que eu penso, isso dá certo. Então, a analogia, de novo, voltando, era assim quando eu falava com pessoas que são importantes na nossa sociedade, e eu via, pô, mas é a mesma linguagem, então eu estou no caminho. Ou que me ajudava, como no caso que tu fizeste essa menção do Dr. Jorge, dizendo para mim, Carla, te falta gestão. Então, eu vou dar, e Carla, no caso fui eu. mas é muito interessante tu nos falar sobre isso e, com todo respeito a essas pessoas, como é que tu chegasse lá? Como é que tu prospectasse, por exemplo, uma Gisele Bündchen ou uma Narcisa? Que caminho, caminho empresarial tu fizesse para chegar a eles? Olha, Gisele Bündchen, eu acho que foi a irmã dela que me procurou para ser consultora em qualidade de vida no site dela. Eu acho que eu assinei o contrato foi com a irmã, não me lembro muito bem, mas me procuraram. O Dr. Jorge foi indicação da querida Elizabeth Araújo. A Narcisa Tamborindeg, a nossa querida Patrícia Knebel, que está aqui, que é a minha best Nossa. friend, trabalha comigo há muitos anos, estava no aeroporto e aí ela conheceu numa sala de espera para partir o voo a Narcisa. A Narcisa falou que estava muito gorda, estava indo para a Europa, e a Patrícia falou, eu tenho a pessoa para ti que vai te ajudar a emagrecer, eu tenho. Me botou na linha com ela e ela falou assim, vai para minha casa quando eu voltar. Ela estava indo para a Europa. Eu disse, eu vou, não tem problema. Porque, que nem eu falei aqui, eu me casei com o meu trabalho, eu amo ele, eu adoro ver as mudanças das pessoas. A minha missão ela é clara, é deixar as pessoas felizes, leves, saudáveis. Então, quando a Narcisa voltou, através da conexão da Patrícia, eu já estava lá. O Boni, eu conheci quando eu fiquei muito tempo lá com a Narcisa, eu conheci na relação da Narcisa. E o Falcão fui procurada também. Então foi tudo meio que as coisas assim foram acontecendo. Mas hoje Tu eu vou acredita? te. Desculpe. Vai tu. Não, tu acredita na força da atração? Eu acredito muito, tu sabes por quê? E eu vou te dizer, porque como a ciência ela já mostra. Vamos lá, eu fiz a pós-graduação em psicologia positiva. Ali a gente vê que a bondade, que a pegada da coisa boa, a ciência mostra, sim, ela atrai, a nossa mente, ela não é equilibrada, ela não é neutra. Dito isso, ela absorve 4 vezes mais uma mensagem negativa do que uma positiva. A ciência mostra isso. Eu só estou aqui repassando o que a ciência mostra. Então, eu sou obrigada a acreditar nisso. Eu não sou obrigada. Eu sempre fui holística. Uhum. Holística é essa visão do todo. E Aham. junto com essa visão holística, eu fui procurar a ciência para me alicerçar, para me dar mais estrutura, fundamento e estudo na minha filosofia de vida. Então, hoje eu estou muito feliz, porque eu estou unindo os pontos daquela filosofia lá de quando eu tinha 7 anos,
10 anos, 15 anos, quando eu comecei a equipe Carla Lubisco, eu estou unindo todos esses pontos junto com a ciência, não nossa visão do todo. Então, eu Uhum. acredito com veemência na força, no vigor da energia, das palavras, da atração. Mas não só isso. Junto com a ação, com o estudo, com a dedicação, com a disciplina. E fazendo tudo isso, botando no liquidificador, qualquer um vai conseguir chegar onde quer. Mas, Carla, nos fala sobre a mentalização positiva. Olha, eu sou uma pessoa cheia de energia, tá? Então, muita energia, muitas vezes vai para a ansiedade e acaba atrapalhando a saúde. O Tá. que eu comecei a fazer? Estudando, me dedicando, eu sempre busquei caminhos saudáveis, sempre, nos piores momentos da minha vida, nos fatores de alto estresse, separação, morte do meu pai, falta de dinheiro, eu sempre procurava tudo que fosse saudável. Então, a meditação, ela foi assim, uma chave de ouro que eu virei na minha vida para gerir toda essa pegada positiva e canalizar em coisas boas. E esse hashtag aceita que dói menos, a ciência já mostra que ele é muito profundo, que está tudo sob controle. Então, essa pegada positiva, essa força da energia positiva, ela não é uma coisa hoje em dia que a gente fala, Jaya Ganesha, com muito respeito, porque eu sou da meditação. Ela é evidente, os estudos já mostram que a gente pressupõe que o ser humano é do bem. E a ciência já mostra que a bondade salva o ser humano, que nós temos, a psicologia ela é alicerçada nas forças de caráter. O caráter é o que caracteriza cada ser humano. Então a gente coloca holofote nas coisas boas para nos tornar virtuosos, por exemplo, amor, humanidade, amor ao aprendizado, nas coisas boas. E a gente está precisando, estamos sedentos de energia positiva e não estou falando de excesso de energia positiva, porque isso se torna um cansaço e Uhum. tóxico também. Eu estou falando, já que a gente sabe que a nossa mente ela não é neutra, ela está captando mais aquele pontinho preto que daí tu fica remoendo. Então, quer estimular aqui as pessoas a que fiquem com o holofote nas coisas boas, que acredite que tudo vai dar certo. O caminho, ele é cheio de pedregulho. Eu tive muita dor, eu caí muito. Hoje eu caio e faço agachamento para ficar forte. Então, ele é um caminho árduo, mas sim, vale muito a pena a gente ir conquistando. E isso tudo que eu estou falando, Suzy, não deixa de ser uma mudança de hábito. Eu vou fazer uma analogia Claro. como que é uma mudança de hábito. A pessoa, por exemplo, quer conquistar um objetivo. Ela vai indo, cai, levanta, vai, cai. De repente, ela conquistou e ela diz: Meu Deus, eu consegui. Ela conseguiu porque vem uma história e vem uma trajetória nisso tudo, que é muito bonito o programa que tu fazes, que é a Obrigada. trajetória que faz com que tu consigas aquilo que tu queres. E aí, Carla, significa dizer, por exemplo, que a meditação nos traz a força do pensamento positivo para a busca do teu sonho. É como, vamos pragmatizar, é exatamente assim, é meditar todos os dias e dizer para ti mesmo quais são as tuas escolhas, quais são os teus sonhos, e neste momento, é identificar o processo que vai te levar a chegar até lá, ou não é isso? É mais ou menos, e eu vou dizer por quê. Bom, só a meditação, quando a gente fala assim, tem que. Eu não gosto já hoje, eu fui muito imperativa, então hoje eu já não faço muito. Mas é acalmar a mente, seja lá qual for o caminho. Não está conseguindo, porque as pessoas têm um pouco de medo, preconceito Aham. da meditação. Então é parar consigo, é olhar uma natureza, é se acalmar um pouco e respirar. Porque daí a gente tem oxigênio no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é de uma complexidade ímpar e ele é muito suscetível a falhas. Então ele tem que estar na homeostase, ele tem que estar hidratado, ele tem que estar oxigenado para que a gente tenha a tal da regulação emocional, que é a capacidade de lidar com fatores como a pandemia,
sem impactar negativamente a nossa saúde. É A possível isso, meditação cara? É possível? é possível, assim, ó, eu sou a prova viva que eu estou conseguindo isso. E, de novo, cheia de energia, eu era cheia de ansiedade por tanta energia. Então, somos seres humanos. Tem momentos que estou triste, que estou alegre, está tudo certo. Mas tentar gerir com uma certa regulação nas emoções é de suma importância na nossa vida. E eu vou explicar o porquê. Porque, por exemplo, se tu sente... A gente vê como está o mundo. Se tu sente raiva, a raiva, até os 10 minutos, é melhor tu não fazer nada, porque ela te dá um baita de um vigor. Tu vai fazer qualquer coisa, porque vai adrenalina para as tuas extremidades, tu vai correr, tu vai ter vigor, força. Então, assim, ó, quando tu entende que tu tem que dar uma respirada, tu tem que ter oxigênio e tá tudo certo, te manter um pouco regulada e não ser tão impulsiva, tão Uhum, reativa. Nós vivemos no mundo da reatividade. O que é uhum. isso? Nós nem jogamos para dentro, a gente vai daqui para fora. Isso eu posso dizer que é com que tu vê, ou tu não joga para dentro de ti, tu não absorve, tu não assimila, tu não... Mas por que que é isso? Tu não faz questionamentos. Então, o papo é esse, o papo é de sabedoria interior, é de meditação, é de procurar coisas saudáveis, é de tudo, Suzy, tudo que a gente faz, pensamento, alimentação, respiração, namoro, tudo que a gente escolhe na vida vai inevitavelmente, graças a Deus, repercutir na nossa saúde, seja positivo ou negativo. Até aquela intenção, a ciência já mostrou, vai envenenar ou não. Então, o que que a gente quer? Pô, a gente quer viver bem, a gente passou tanto perrengue, a gente está vendo tanta gente desequilibrada É e isso. desregulada Isso. emocionalmente, que, gente, a vida é o aqui e agora, é essa maravilha que a gente tem. Então, vamos viver vivenciando cada momento. A meditação, eu vou fazer o link, ela te traz para o presente, porque a ansiedade, Suzy, é aquela coisa, tu vai pro futuro, o que que vai ser ali? Como é que eu vou estar ali? Cara, tu nem sabe se tu vai estar viva. Então vamos lá, vamos viver, não que tu não tenha que ter planejamentos, mas a vida, por exemplo, eu tô aqui conectada contigo, eu tô feliz que eu tô aqui, eu não quero saber o que vai ser depois, o que vai estar ali, o que vai estar ali é depois, eu não sei se eu vou estar ali depois. Eu tô Uhum. aqui presente. Esta questão de estar presente com atenção, que é outra coisa, a gente vive com atenção flutuante, compartilhada, que não é legal. Então, eu estando aqui presente, com atenção, com coração, com bondade e estudo, tá tudo certo, a gente consegue chegar onde a gente quer. Essa metodologia toda tem a ver com a gestão aprendida? Tem a ver com não só com a gestão, com os estudos e com toda a gestão. Ela me ajudou a monitorar os resultados. Ela me deu assim uma disciplina financeira. Aquilo que eu já Uhum, tinha visto com meu vovô materno, uhum, ela foi ótimo. O que me assim, eu nem sei te dizer, a vida vai mostrando coisas lindas, porque eu penso, Nietzsche, não Nietzsche, Goethe já falava isso, que quando tu te disciplina, tu te determina, conspira a teu favor as coisas. uhum. Então, eu acredito com veemência nisso, que eu fui traçando o meu caminho e daí eu comecei com o corpo, com exercício físico, a alimentação, eu também fiz uma especialização em alimentação. Aí depois, agora eu fui para a cabeça, para a neurociência, para a psicologia positiva, e tudo isso hoje eu faço a mentoria em mudança de hábito. Então eu atendo de uma maneira híbrida, online ou presencial, que nem tu falaste, fora do país também, eu ajudo as pessoas a viverem mais e melhor e ainda recebo por isso. Olha que bênção, que maravilha, porque eu estou dando uma moeda de oi, que essa felicidade vai me Opa, devolver, essa coisa boa. trancou. Oi, oi. Carlinha tá trancando. Tá trancando? Trancou agora. Aí, quando eu estava falando sobre, olha que bênção, olha que coisa positiva, trancou.
Vamos destrancar isso aqui, vamos destrancar. Então, vamos destravar. Quando a gente dá uma coisa boa, a ciência já mostrou que a gente recebe essa energia dobrada positiva e também sou remunerada por isso. Que maravilha. Agora me fala uma coisa, como é que é trabalhar com essas pessoas que são pessoas tão icônicas? Como é que é fazer a mudança de hábito para pessoas tão icônicas? Ou é tudo igual? Não, é muito louco, assim, tem umas coisas que são... Porque, por exemplo, com a Narcisa eu fiz tipo uma imersão lá no Rio. Aham. Então, gente, é, eu vi muita coisa assim diferente. Eu acessei um mundo que eu nunca pensei que eu fosse acessar. Mas no final das contas, somos todos humanos previsíveis, com os descontroles previsíveis, com aquelas histerias meio parecidas. Mas o acesso, a acessibilidade de vida, ela foi meio diferente assim do que eu tive acesso. Até tipo assim, vamos falar em perfumaria de festas, de eventos, de celebridades. Eu fui na casa de muita gente famosa, de celebridades. Existe a linguagem dos guetos. Então, existe a linguagem também de identificação de pessoas de tal nível, desse nível. Sim, tinha algumas coisas diferentes, mas no final das contas, é como eu falei, é todo mundo humano, a dor de todo mundo ela é meio parecida, um pouco mais intensa ou menos, mas a gente precisa de saúde para sair de qualquer situação que esteja nos puxando para um lado mais negativo. Tudo que a gente precisa mesmo Carla, é ser... e aí, agora você fala sobre a tua frequência social em função de alguns ícones da sociedade, né? Daí eu fico imaginando e fico te ouvindo e fico repensando na menina com 13, com 15 anos, com 16 anos, que tinha uma coragem para desbravar aquele momento. Essa coragem é a mesma coragem para desbravar esse momento? Assim, ó, eu tenho muita coragem, tenho muita sede de viver, eu amo viver a vida assim, ó, com todos os meus obstáculos, que não foram poucos. E assim, eu sou muito feliz com minha trajetória. Eu fui conquistando, de repente, é que nem mudança de hábito. Bah, consegui, consegui. Então, tu vai indo e eu vou te responder. Eu vou te responder. Quando eu era pequena, eu tenho aquela energia do jovem que se atira em qualquer coisa, que vamos, que tá tudo certo. Hoje, eu tenho a energia de uma mulher com maturidade, quase 60 anos, que eu vou fazer 60 anos o ano que vem. Então, eu tenho essa maturidade, eu seleciono para onde eu vou colocar essa minha coragem, eu vou vendo o que vale a pena ou não, eu vou me libertando de coisas que não vão me fazer bem, de coisas fúteis. Eu amo estudar. Estudar é uma das minhas forças que me caracterizam, ou seja, é uma das minhas forças de caráter que me tornam um ser, eu tento me tornar um ser virtuoso. Então, eu tento me aprofundar nos estudos, e o estudo me dá energia, me dá vigor, porque ele me dá embasamento em tudo que eu quero fazer. Então, eu estou querendo agora começar filosofia, porque eu acho que vou me tornar meio insuportável. Porque eu gosto de contemplar muito a vida. Sim. A vida é muito boa. E a gente está numa sociedade, Suzy, que ficar saudável é extremamente difícil. E ficar Claro, doente é muito fácil. claro. Então, eu preciso estar bem conectada comigo, com o meu vigor, com a minha força vital, com a minha energia, com a minha solitude, para que eu possa me tornar saudável, sem me intoxicar muitas vezes numa sociedade que fica meio rasa, superficial.
de valores que não combinam com os meus valores hoje. Hoje eu valorizo o meu silêncio, a minha liberdade, a minha saúde, o meu acordar, ver minha vista, tomar um chimarrão, tomar meu shot de gengibre com açafrão, falar com amigos, fazer uma live com uma pessoa maravilhosa, onde eu possa compartilhar a trajetória no projeto Trajetórias. Então, hoje eu vou selecionando. Então, a energia, a gente pode dizer que ela é a mesma, numa intensidade diferente, porque hoje eu vou selecionando, direcionando ela. Ok. Agora, sim, há pouco tu falaste sobre algumas coisas, algumas dificuldades que tu enfrentaste e que não foram poucas. Tu pode contar para nós como é que tu enfrentaste alguma delas, ou algumas delas, e o que aconteceu depois? Qual foi o resultado desse enfrentamento? Bom, assim, eu vim de uma família de recursos financeiros muito boa e o meu pai, um belo artista maravilhoso, ele não tinha apego financeiro, o que é ruim também de não ter alguma disciplina financeira, melhor falando. Então, eu comecei com dinheiro, comecei educação física, eu fiz educação física, meu pai pagando a faculdade, eu terminei educação física, ele ainda estava pagando, aí depois eu fui para fisioterapia, um sogro meu conseguiu uma bolsa, aí depois eu fui para pós-graduação em personal trainer, eu tinha que trabalhar muito para pagar meu pós, então uma das dificuldades era a falta de recurso financeiro, então eu tive que morar num apartamento muito pequeno, tudo encaixotado, eu trabalhava obcecadamente, e obsessão é um termo meio doentio, mas nesse caso era uma disciplina excessiva que me fez bem. Então eu trabalhei muito para conquistar e foi uma dor forte de não ter o dinheiro. Então eu descobri que fazendo parcerias eu ia conseguindo conquistar. Então eu fazia parceria com uma empresa de camiseta, a de corpo maravilhosa da Vero, que até hoje é parceira, e aí faziam as camisetas. E eu fui atraindo empresas muito legais. Então, nessas dores, eu também tive a Ritter, vou falar aqui, fazer um jabazinho, e não é jabá, é uma coisa do coração, eu amo a Ritter. A Ritter é uma empresa maravilhosa de cachoeirinha, de cereais, de geleia, de granola, de tudo que é saudável, do Walter, da Clea, da Beth, que me apoiaram, acreditaram na minha história, acreditaram. Então eu tive essa dor, essa dificuldade de aporte, de falta de aporte financeiro. Eu tive uma dor muito forte, de novo, do apoio das mulheres. As mulheres nunca me apoiaram. Eu era uma mulher diferente, magra, guerreira, sozinha, sem ter filho, não queria estar casada. Então eu senti falta, de novo, da sororidade, dessa irmandade, dessa situação que unidas a gente vai ser forte, vai combater qualquer coisa. Eu tinha o contrário. Isso também me criou muita dor. Hoje eu me libertei de tudo isso, né? Eu conquistei minha independência financeira e hoje eu sou muito bem resolvida e nós vivemos em outros tempos. E a discriminação também foi outra dor que eu tive muito por ser mulher. Por exemplo, eu comecei a jogar capoeira com 13 anos, eu entrei na sala, na capoeira, todo mundo dizia que eu queria namorar os guris. Eu não namorei nenhum, e eu me formei em capoeira e acabei dando aula de capoeira, mas eu tive ali uns 10 anos de preconceito árduo. Então, tudo isso foram muitas dores que eu tive. Eu trabalhei também, eu tive herpes, eu tive desequilíbrios na minha saúde, herpes zoster, embaixo de um sol, num palanque, num evento enorme na praia, que eu tinha que estar no palco. Então, eu tive dores físicas e mentais que eu fui superando. Por quê? Porque, Suzy, de novo, eu sempre fui buscando vias saudáveis. Porque eu nunca fui para droga, eu nunca fui para o remédio, que é tudo droga. Eu fui buscando a respiração profunda, a alimentação saudável, a bondade, o pensamento positivo, o estudo e me abster de coisas nocivas. Então, isso tudo foi me dando vigor, energia, oxigênio para superar e, de novo, ficar resiliente com essa pegada positiva e ficando que nem aquele elástico que vai e volta e vem vindo mais forte, com mais amor do coração. É interessante, né? Porque tem duas coisas que tu falaste que me chamam a atenção. Uma, me parece que a tua intuição é algo muito forte.
E ao longo da tua vida, tu já começava, tu já aplicava a tua metodologia. E hoje tu busca na ciência e tu busca nos estudos algumas respostas que fortalecem o que tu já fazia intuitivamente. E isso é interessante, raro, porque normalmente, quando a gente não encontra lastro externo, né? A gente tende a duvidar, né? Não, mas eu acho que eu estou pensando errado, eu acho que isso não é bem assim. E aí tem uma tendência grande de desistir. E a outra jogada que tu fala, que eu queria te perguntar, me parece hoje que uma pessoa autônoma, dona de si, rainha de si mesmo, digamos assim, né? Rainha de si mesmo. Ok, o teu caminho continua, a tua trajetória continua. Essa altivez da maturidade te faz olhar menos para o lado, ou esse lado, que é o lado que, na verdade, não te ajuda e não coopera e nem sempre te apoia, é menor. Eu vou ficar com a segunda opção, esse lado que não vai cooperar, não. Eu procuro coisas que me tragam profundidade na vida, que me tragam exemplo, que me tragam vigor, que me tragam alguma história de vida, uma experiência positiva, e mesmo que não seja positiva, que me traga algo. Então, assim, eu vou tirando, porque a gente vai aprendendo com a vida que tu tem que dizer não, que tu tem que te libertar das coisas que te fazem mal, de pessoas que não... Existe isso também, de coisas que te intoxicam. Então, hoje eu não uso bitola, nunca, não sou nenhum perfil, mas hoje eu tento seguir o meu caminho, compartilhar coisas boas e não me influenciar por aquilo que eu vejo que não vai dar em boa. O que não vai dar em boa não está comigo. E eu queria, não posso deixar de voltar um pouquinho, fazer um link na tua fala, quando tu disseste que é exatamente isso, que é uma coisa que tu sacastes, sacastes, que tu tivesses uma ótima sensibilidade, vamos refinar um pouco o meu vocabulário, que os que eu sou muito intuitiva e intuitivamente realmente eu já tinha isso da saúde, eu já nasci com isso, era uma coisa minha que vinha de dentro. Quando eu percebia, eu me dei conta, eu realizei tudo isso e eu tive ajuda de pessoas maravilhosas, como a Patrícia Knebro, que é uma pessoa extremamente sensível, o próprio Dr. Jorge, que 22 anos dando aula me ajudou também a ver isso. Eu preciso ter estudo, mais estudo, eu preciso da ciência para mostrar toda essa minha filosofia, porque eu muito cedo eu já sabia que por exemplo, eu vejo assim, descobriram que dormir ajuda a emagrecer. Cara, não é que dormir ajuda a emagrecer, é que tu repõe, tu equilibra todos os teus neuros transmissores quando tu dorme, a tua faxina. Descobriram que o exercício... Não é que descobriram, isso tudo eu já meio que intuitivamente já estava pregando lá há Isso, 46 anos. pois Então, é. isso estava dentro de mim. Mas eu precisava da ciência. Então, hoje eu sou assim, eu amo estudar. Para mim, é um dos melhores programas. A pandemia, eu fiz uma imersão dura em estudos. Eu adoro viajar, assim, para atender, para ver a cultura, para ver o que tem de novo, para ter uma flexibilidade, vamos falar ipsis literis, ipsis verbis, para ter uma flexibilidade cognitiva, ou seja, para ampliar todo esse meu conhecimento, a minha mente e as minhas conexões neurais, que nós Aham. não temos poucos, nós temos mais de 86 bilhões. Imagina que loucura. E se usa quanto, Carla? Se usa muito pouco, muito pouco. Eu não vou te precisar, porque quando eu não tenho o número exato, eu prefiro não falar, mas eu vou te quantificar, eu vou colocar uma intensidade, é Ok. pouca. Então, por quê? Porque e eu vou te explicar o porquê, porque através de mudanças, ou seja, quando eu faço o mesmo caminho, eu não estou exercitando as minhas conexões para ampliar, mas quando eu faço caminhos diversos, quando eu experimento coisas diferentes, eu
estou ampliando, eu estou com uma mentalidade muito melhor de crescimento e ampliando as minhas conexões. Que legal isso. E aí, fazendo isso, tu vence as crenças limitantes. Ah, que maravilha isso. Crenças limitantes, que coisa, que maravilha tu falares, porque eu acho, né, algo que bloqueia o ser humano como indivíduo a prosperar. A gente tem a Carol Dweck, que é uma especialista, psicóloga maravilhosa de Stanford, de Harvard, que ela descobriu através de experimentos com crianças que existe a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. A de crescimento é aquele que vê coisas novas, que se inspira com o sucesso dos outros, que tem um desafio, vai melhorar, que não tem crenças limitantes. E o indivíduo, aquele que tem mentalidade física, é aquele turro que eu não posso, a minha religião é essa, não permite. Então, a gente tem, acho ótimo tu tocares, não acho, tenho certeza, tocares nesse assunto, é desvendar, desbloquear os limites, abrir os caminhos, ou seja, se permitir de uma maneira saudável, não nociva, mudar, transpor para outros lugares, se transpor para outras situações, ser empático também. Empatia é se colocar no lugar do outro e tentar sentir a dor do outro. É quase impossível, mas tentar ser empático. E eu penso que assim, está na hora da gente abrir essa cabeça, desbloquear as crenças, porque crenças, Suzy, são as verdades de como tu enxergas a vida. Uhum. Cara, vamos ampliar um pouco esse leque. A vida é tão bela e tão cheia de diversidade, de opções, de coisas lindas. Que maravilha. Ficaríamos muito tempo, com certeza, conversando e não daria para descobrir tudo que a Carla Lubisco pensa, sente e faz. Nós estamos nos nossos minutos finais. Eu gostaria que tu fizesse algumas considerações que para ti são importantes e que tu não falasse ainda. Bom, quando a gente, assim, a pessoa se acorda, ela tem o Ikigai, né? Aquele termo Aham. japonês então vamos lá, a pessoa se acorda e o Ikigai dela, o propósito, o que pulsa, o que bate, veio, segue. Porque a intuição, a sabedoria interior, ela não falha. Então, claro que a gente vai buscando os outros caminhos, que nem eu falei aqui. Mas quando pulsar, quando ver, mas é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, é meio foda-se os outros. Uhum. Desculpa o palavreado, mas eu não Uhum. posso deixar de ser eu. Então, quando a pessoa acorda e sente e pulsa, vale a pena ir atrás do sonho. É meio clichê, meio antigo, né? Mas eu tenho 59, eu posso. Então é meio clichê falar que acredita no sonho. Mas eu estou tentando falar de uma outra maneira, que quando te acorda, vem o teu propósito, vem aquilo, cara, o que eu quero fazer hoje? Para que eu estou acordada? Para que eu vou passar esse dia hoje? Eu sei, eu me acordo, eu quero ajudar alguém a ficar saudável. Hoje eu ajudei várias pessoas. Cara, eu tô de cabeça feita, eu tô feliz. Eu espero que aqui eu tenha conseguido mais. Então, tudo vale a pena quando a alma não é pequena e o sonho tá pulsando. Vale a pena seguir. Não, Carla, o que eu acho muito interessante também nesse nosso papo é que esse caminho do empreender, esse caminho do empreender o seu próprio sonho, de acreditar no seu próprio coração, de ouvir o seu coração, é um caminho muito solitário, né? Porque é um caminho que muito dificilmente tu consegue compartilhar com alguém, porque quando a gente vai compartilhar com alguém, a gente está pedindo apoio, de alguma maneira, né? E às vezes o sonho é tão teu e a voz interior é tão tua, que ela é tua. Ou tu pega a bandeira e vai adiante com a tua coragem, com a tua determinação, ou tu desiste dela, porque tu não vai conseguir conciliar. As pessoas não têm a mesma vibe. E uma das coisas que me chama a atenção muito hoje em dia, e aí nós duas mulheres que somos mais, assim, temos uma idade mais avançada, digamos assim, uma experiência maior, né? A gente, no grande meio, a nossa batalha não é pequena, nossa batalha é grande. Nossa batalha é grande. Tu disseste no início da nossa conversa, nós vivemos um mundo que é um mundo conservador, porque o conservadorismo, na minha opinião, ele vem do medo.
Eu sou conservadora porque só conheço. Então eu não vou fazer por um caminho diferente, porque esse caminho eu não conheço. Então eu prefiro ser conservadora, mesmo que isso não me traga felicidade. Mesmo. Perfeito, perfeito. Porque daí, nesse caso, vamos lá, o medo ele te limita, ele te bloqueia. E aí a Claro. gente entra em toda aquela fala que foi colocado aqui, de tu não experimentar o novo, de não fazer novas conexões, de não ser feliz e de não perseguir o Ikigai, aquilo que pulsa. Então vale a pena, é perfeito. E a gente vive sim uma sociedade quase coloquial, digamos assim, É. muitas vezes. Então tu é uma mulher que eu te admiro, tu é corajosa, a gente está Somos. aí para. Somos muito corajosos, a gente está aqui Somos. para vencer, para olhar para frente, para enfrentar, porque unidas na sororidade, nós somos mais fortes, somos conscientes disso, com todas as mulheres e homens também que estão aqui com a gente, nos Claro. Não, apoiando. e não se trata de levantar a bandeira do feminismo, não é isso. O que nós estamos fazendo, mulheres que estão empreendendo de forma diferente, por exemplo, tu tem uma trajetória de 40 e poucos anos, onde tu falava de qualidade de vida lá que ninguém sabia o que era. Falar sobre sustentabilidade. Como assim? Ninguém sabia do que se tratava, né? E não desistir dessa bandeira, escutar o coração, levantar a bandeira e ir adiante, é muito genial, embora difícil. Embora tem que ter coragem, embora tem que ter força, tem que ter persistência, resiliência, mas tudo bem, vale, porque quando a gente dá o passinho diferente, ai, que bom, eu consegui. E eu hoje, cara, tenho para mim uma situação bastante, assim, que eu uso. Eu acho que algumas pessoas conseguem e algumas pessoas não conseguem. E eu tenho respeito por quem não consegue. Não tô criticando de jeito nenhum. Só que eu tenho uma palavra diferente. O não conseguir, ele traz consigo a humildade de entender que o outro ainda não conseguiu. Perfeito. É isso, o outro não conseguiu. Então vamos nessa, vamos pegar a mão de quem está tentando e vamos nos ajudar e vamos embora. Homens, mulheres, crianças, não interessa, preto, branco, vamos junto. Porque esse mundo só será diferente se nós exercermos e exercitarmos a nossa humanidade. Humanidade. Perfeito. Está dentro Humanidade. do nosso coração. Humanidade. Sejamos humanos, sejamos generosos, inclusive conosco. Porque tentar e não dar certo, ok, qual é o problema? Tem mais dias que virão e vamos adiante, né? E eu acho que a nossa conversa, o Trajetórias, ele serve para isso, Carla. Serve para inspirar e para dizer que a Carla Lubisco hoje é uma personalidade, mas ela enfrentou dores e teve a coragem de continuar se enfrentando. E até hoje, com certeza, se enfrenta, né? Então, essa Com é certeza. a tônica do Trajetórias. É fazer com que, puxa vida, se a Carla conseguiu, eu também vou conseguir. Então vamos nessa. Querida, Menina, tu quer dizer alguma perfeito. coisinha a mais? Eu quero te agradecer do fundo do coração, muito bom aqui compartilhar e eu espero, de novo, do fundo do coração, que tenha incentivado alguém ali. Eu vi várias pessoas queridas que passaram ali, que fizeram Isso. comentários, gratidão e eu sou feliz pela minha trajetória árdua, dura e muito bonita, sou muito feliz, estou muito feliz com essa pegada agora da mentoria, mudança de hábito e quem precisar de mim para qualquer coisa, eu estou aqui para ajudar. Eu e a Suzy estamos aqui. A gente fez a live do bem, as coisas boas. Carla, coloca para nós o teu Instagram, o teu Face. Como é que as pessoas te encontram? Olha, pode ser ali pelo Insta, me manda um inbox, qualquer. Eu sou super acessível. Eu acho até feia essa coisa de não ser acessível. Eu acho muito educada, eu sou acessível, estou aqui, é só conversar e a gente está aí para ajudar o mundo a ficar melhor, mais saudável. Que bárbaro, que legal. Ganhei meu dia, ganhei minha noite, vou dormir e sonhando com grandes coisas gostosas que a vida nos traz. Vou fortalecer mais o meu foco de vida para o positivo, vou diminuir o negativo, vou começar a fazer mais meditação, porque aí aí os voos serão maiores ainda. Carla, muito obrigada. Eu queria realmente agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui e que estarão daqui a pouco também lendo, assistindo essa maravilha de bate-papo com a Carla Lubisco. E eu quero dizer para vocês que no dia 9
dia 11, então 9 de novembro, 19h30, Instagram Suzana Belinho. Nós estaremos conversando com uma outra guerreira chamada Mayra Khalef, presidente voluntária do IMAMA, uma mulher batalhadora que resolveu entender e que entendeu que ela podia ajudar as mulheres que são acometidas pelo câncer a terem vida melhor. Então, estejam conosco dia 9 de novembro. Carla, um beijo. Beijo, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês.